Fala, seus doentes! E aí, beleza? Saudades de vocês, mano. Faz séculos que eu não dou aula pra vocês. É por isso mesmo que eu tô aqui, né? Eu não gosto muito de fazer videoaula, não tenho equipamento pra isso, desculpa a qualidade do áudio, qualquer coisa, mas eu tô preocupado que a gente vai ter semana de provas daqui a pouquinho e a gente não tá estudando nada, né? Eu não tô com vocês, vocês estão estudando por conta própria, lógico, mas eu fico preocupado, então eu decidi fazer essas videoaulas pra dar uma certa adiantada. Então, não pensa nessa videoaula como uma aula pro Bandeirantes, tá? Pensa como uma aula para as provas que vai ter daqui a pouquinho. Vai ser uma aula mais básica, eu vou falar poucas coisas, justamente para só vocês terem uma ideia para conseguirem indo fazer os exercícios. Depois, em algum outro momento, a gente pode fazer alguma coisa mais complicada, mais avançada. Então, essa é a nossa primeira aula de geometria analítica. Amanhã eu vou fazer álgebra e depois, não sei, depois a gente vê o cronograma. Bom, então vamos começar. Geometria analítica. Vamos começar com uma definição. Do que se trata? Seguinte, a geometria analítica foi inventada no século XVII pelo Descartes. Aquele mesmo lá das filosofias, tudo, plano cartesiano, do inatismo, do racionalismo, aquele cara brilhante, genial, que lutou na guerra holandesa contra a Espanha como mercenário. E o que Descartes queria era arrumar um jeito diferente de estudar geometria. Diferente como? Seguinte, você na geometria geralmente estuda só duas coisas, distâncias e ângulos. Aqui a ideia é mais ou menos a mesma, só que ele introduz um novo objeto de estudo, uma nova coisa para a gente poder descrever, que é posição. Tipo assim, pensa num exercício de geometria normal. Você tem lá o triangulinho, ele dá essa distancinha daqui até aqui, ele dá essa distancinha até aqui, e daí pergunta qual é a distância desses dois vértices A e B. Aí você faz uma fórmula, um teorema, uma dedução, um desenho, alguma coisa assim, e descobre qual que é essa distância entre esses dois vértices. Agora, uma coisa que eles nunca perguntaram para vocês em geometria é: onde está, tá vendo esse vértice aqui, ó? Onde está o ponto A? Qual é a sua posição? Ninguém nunca tinha feito essa pergunta antes, e também não fazia muito sentido. Como assim, cadê o ponto A? Ele tá aqui. Como é que eu descrevo isso de uma maneira mais exata do que simplesmente falar ele tá aqui e acabou? Então, como você já deve saber, o Descartes teve uma ideia. Ele falou, olha, eu posso descrever onde está o ponto A se eu conseguir usar alguma coisa como uma referência para você saber onde está o ponto A. Essa referência é o que ele chama de plano cartesiano. Então, se você desenhar esse triângulo num plano cartesiano, daqueles lá que você conhece, que já estudou várias vezes, você consegue dizer exatamente onde está o ponto A em termos das suas coordenadas. Por exemplo, o ponto A pode estar na coordenada 3, 2, ou 4, 5, 10, 9. Daquele sistema que a gente costumava sempre usar, sabe? De X e Y. Deixa eu dar uma desenhada aqui para vocês que eu acho que vai ficar mais fácil, o negócio tá meio abstrato. Ó, vem aqui. Ok, a geometria analítica começa com um plano cartesiano, como eu falei. A essência estrutural da geometria analítica vai ser os pontos que você consegue colocar nesse plano. Então, daquele jeito que você conhece, né? O cara vai lá e vai falar, existe um ponto A que está... Deixa eu usar um lanchinho. Existe um ponto A que está nas coordenadas 3 e 4. O que isso significa? Esse 3 significa que o valor de x do ponto A é 3, e esse 4 significa que o valor de y do ponto A é 4. Aí você vem aqui no plano cartesiano, vai no 3, no 4, e marca e fala que o ponto A está aqui. Aí se o cara falar, por exemplo, que existe um ponto B, e o ponto B está nas coordenadas, sei lá, 6 e 2, mesma coisa. Você vai na coordenada x valendo 6, do y valendo 2, e marca que o ponto B está bem aqui nessa posição. E quando você se acostumar com essa ideia de pensar nos pontos em termos das suas coordenadas, você vai ver que dá para fazer um monte de conta associada a isso. Por exemplo, você poderia perguntar, que vai ser a primeira coisa que a gente vai estudar, qual é a distância entre esses dois pontos. Se você pegasse uma régua e marcasse a distância daqui até aqui, quanto essa distância aqui seria? Esse é o tipo de coisa que é perguntada na geometria analítica. Então é uma geometria junto com plano cartesiano. E é lógico que quando a gente pensa em plano cartesiano, a gente pensa em alguma coisa que a gente já conhece, que é funções, que é parte da álgebra. Então a geometria analítica, ela é uma mistura romântica entre a geometria normal, a geometria plana, euclidiana, que vocês conhecem, e a álgebra, que vai fazer um papel fundamental aqui. A geometria e a álgebra se conheceram, se abraçaram e tiveram um filhozinho, que é a geometria analítica. Bom, deu para entender? Então, elementos da geometria, distâncias, ângulos e agora também pontos.
Mas lógico, a geometria analítica é enorme, a gente não vai estudar tudo hoje. Então o que a gente vai aprender agora que vai cair na prova bimestral de vocês? 5 coisas. Primeiro, distância entre pontos no plano cartesiano. Primeira coisa que a gente vai falar e é bem fácil. Segundo, como descobrir áreas de triângulos no plano cartesiano, sabendo as coordenadas dos pontos. Terceiro, como fazer a equação de uma reta no plano cartesiano. Quarto, como fazer a equação de uma circunferência no plano cartesiano. E quinto, algumas outras informações soltas, como ponto médio e coeficiente angular, alguns vocabulários, mas que se enquadram dentro das outras 4 categorias. Tudo bem? Então vamos começar com distância entre pontos. Volta ali para aquele plano cartesiano, vamos conversar sobre isso. Bom, dá uma olhada aqui na lousa. Vamos conversar sobre como achar a distância entre 2 pontos. Então, por exemplo, nós temos aqui o ponto A, 3, 4, e nós temos o ponto B, 6 e 2. E uma pergunta que vai cair na prova de vocês é, dado esses 2 pontos, qual que é a distância entre o ponto A e o ponto B? Começa desenhando o plano cartesiano, pode desenhar bem feio esse plano cartesiano, não tem que ser bonitinho, quanto mais rápido melhor, mas só para você ter uma ideia da posição do A e do B e como achar essa distância. Então vamos lá, como descobrir a distância entre o ponto A e B? Eu garanto que eu não preciso explicar isso para vocês. Que se você prestar atenção e realmente acreditar, você vai descobrir qual é a distância entre o ponto A e B. Então tenta aí, pausa o vídeo se necessário, fica pensando em como descobrir o quão longe estão esses 2 pontos. Ó, essa distância aqui que a gente tem que descobrir. Se você quiser, eu vou dar uma dica aqui, ó, sugestiva. Ó. Só na manhã, ó. Beleza, pensa aí um pouquinho. Ok, se você já raciocinou e teve tempo de anotar alguma coisa, pensa comigo o seguinte. O segredo para a geometria plana sempre foi você tentar desenhar as coisas. Porque através do desenho, às vezes, você tem aquelas epifanias, né? De você olhar para a coisa e falar, caralho, é isso que tinha que fazer all along. E é um pouco meio nessa linha. Se você faz um desenho com essa distância, por exemplo, um triângulo aqui, assim, ó, dá para adivinhar qual é... Opa, ficou uma merda no meu triângulo, mas tudo bem. Dá para adivinhar qual é o raciocínio, qual é o princípio que a gente vai usar para descobrir aquela distância. A gente vai usar o nosso teorema favorito da geometria convencional, da geometria plana, que é o teorema de Pitágoras. Então é isso, pessoal. Para achar a distância entre 2 pontos, é só fazer Pitágoras. Quem diria que você ia aprender Pitágoras no 3º ano? Bom, como fazer esse Pitágoras? Simples, tem aquele triângulo ali, a gente vê que essa distância de AB é a hipotenuse, então ela está ao quadrado, e ela é igual à soma dos quadrados dos catetos. Agora, qual que é os catetos? O cateto é essa distancinha aqui, ó, tá vendo? Esse é um cateto. Como descobrir o quão grande ele é? Easy peasy, né? Essa distância, obviamente, é 2. Porque esse ponto aqui tem uma altura de 2 e esse ponto aqui tem uma altura de 4. Então, gente, sempre que você for fazer essas distancinhas de pontos que estão numa mesma vertical, pensa que essas distâncias são sempre, digamos, delta y's, sabe? Delta y's, variações de y's. E se é delta y, podemos escrever delta y aqui, assim. Ou, se você preferir escrever de outro jeito, delta y, obviamente, é a mesma coisa que um y de um ponto, então y menos o y do outro ponto, o yb. Legal. E é lógico que se você trocar a ordem aqui, não faz diferença. Quer dizer, faz diferença, vai mudar o sinal dessa subtração, mas quando você levar ao quadrado no Pitágoras, números negativos ao quadrado dão positivos, né? E então dá tudo certo. E só isso? Não, né? Tem que também fazer o outro cateto, que é essa distância aqui, que obviamente é um ΔX e que no caso vale 3. Então, ΔY ao quadrado mais ΔX ao quadrado. Essa é a nossa primeira fórmula da geometria analítica. Distância entre 2 pontos ao quadrado é igual ao ΔY ao quadrado mais o ΔX ao quadrado, sendo esse ΔY e ΔX o ΔY dos y do ponto A e B, e os x do ponto A e B também. Easy peasy, né? Você às vezes talvez veja essa fórmula assim, ó. Você tem distância de A e B é igual a raiz quadrada de delta, ou sei lá, YA menos YB ao quadrado, mais XA menos XB
ao quadrado. Eu acho que esse jeito de escrever é coisa meio de gente fresca, né? Que quer fazer a coisa ficar mais comprida, que gastar tinta. Mas tudo bem, pode escrever como você quiser. Então vamos fazer essa conta aqui nesse caso. Essa distância, então, de A para B é igual ao quadrado, né? É igual a 4, que é o delta y ao quadrado, mais 9, que é o delta x ao quadrado. Isso aqui dá 13, e, portanto, a distância que a gente queria encontrar é raiz de 13. Tranquilo, né? Então, o primeiro exercício da prova é nota fácil, porque vai cair distância entre pontos no comecinho da sua prova. Tá, mas como que vai cair esse exercício aí, Matias? Vai ser para eu fazer um Pitágoras e acabou. É isso, só Pitágoras, prova terceiro ano. Não, né? Provavelmente vai ter algum tipo de contextualização, alguma coisa do enunciado que você precisa entender e que vai envolver, sim, você fazer o Pitágoras, mas, assim, não diretamente, né? Com alguma sacanagem, alguma coisinha para ficar um pouco mais difícil. Mas, de qualquer maneira, só Pitágoras é que você tem que saber para os primeiros exercícios da prova. Vai ser só essa única fórmula, é só aplicar, às vezes um pouco mais fácil, às vezes um pouco mais difícil, e é por isso que você tem que saber essa relação. Não só para esse exercício, mas porque, lógico, ela é importante para outros exercícios da prova, né? Ela acaba sendo meio que uma pedra pivô para um monte de conta, um monte de fórmula que a gente vai fazer depois. Então, acho que não muito complicado, é isso. Então dá uma olhada aqui, vou jogar aqui um exercício para vocês, da minha cabeça, como eu acho que mais ou menos costuma cair na prova do Bandeirantes. Ó, dá uma olhada. Beleza, então vamos fazer esse exercício aqui. Sabendo que a distância entre o ponto A e B é igual à distância entre B e C, descubra quanto vale Azinho. Então, ele está dando os pontos A, B e C em função dessa letrinha aqui, do Azinho, e ele está perguntando quanto é esse Azinho. Ah, meu Deus, como começar? Começa fazendo um desenhinho de um plano cartesiano. Você pode fazer ele assim, bem vagabundo, não precisa estar chique. Sim, senhores, o meu iPad faz as minhas retas ficarem retas. Fuck yes. Ganhei dos meus avós, mas enfim. E agora, como começar? Começa colocando os pontos ali, né? Fala onde está o ponto A, que está no A-2 e A, e desenha esse ponto aqui no plano cartesiano. Aí eu sei que você está pensando tipo, putz, mas eu não sei como desenhar esse ponto A, porque eu não sei quanto vale Azinho, então eu não consigo desenhar, né? Não sei como fazer. E, mano, tudo bem, o desenho é só para te dar uma auxiliada, ele não é absolutamente necessário. Então desenha meio no feeling, assim, onde você mais ou menos acha que é. Então, sei lá, x valendo A-2, tipo aqui, vai. Isso aqui, A-2. E o y valendo A, desenha mais ou menos aqui. Mais ou menos aqui. Significa que o ponto A está aqui. Faz a mesma coisa para o ponto B. Vamos ver, ó, o ponto B está no ponto 3 e 4 mais A. Então vem aqui no 3, no 4 mais A, e desenha o B. Percebe? De novo, não sei onde é 4 mais A, mas eu sei, vou chutar, é mais ou menos aqui, não precisa estar perfeito. Lógico que está acima, mais alto do que o A, né? Porque 4 mais A é maior que A, então, obviamente. E o ponto C, vamos usar o rosinha para o ponto C, ele está no ponto 7 e 6. Então esse ponto eu sei desenhar bem. O 7 está aqui, e o 6, vou falar que o 6 está aqui, vai. O 6 está aqui, esse é o ponto C. Bom, e agora? Agora a tendência é a gente ficar desesperado, né? Tipo, o que a gente faz? Que fórmula que a gente usa para descobrir esse Azinho? Não sei. Olha, já que a gente não sabe o que fazer, vamos olhar as palavras do enunciado e vamos ver se dá alguma ideia. O enunciado, por exemplo, está falando aqui na palavra distância. Se ele está falando em distância, a gente já pensa Pitágoras. Já pensa na fórmula de distância de pontos. Que distância é essa? É a distância do ponto A para o ponto B. Não sei se vai me resolver alguma coisa, mas vocês concordam comigo que dá para fazer equação, dá para equacionar como a gente descobriria quanto vale essa distância. Ficaria assim a conta, né? Distância de A até B ao quadrado é igual a delta y ao quadrado mais delta x ao quadrado. Tranquilo. Agora é só escrever quanto vale esse delta y e quanto vale esse delta x.
O ΔY tá aqui, né? Ó. Esse aqui é o ΔY. É o como pra cima ele tá. Quanto é essa distância? É a diferença entre esses dois valores, essa distância aqui. E é lógico que ela vai valer, nesse caso, 4. 4. Por que ela vai valer 4? Porque esse ponto aqui está na coordenada 4 mais A, e o vermelhinho aqui embaixo está na coordenada A. Então, a distância entre os dois, a diferença entre esses dois números, é justamente o A, o Azinho. Então, esse valor aqui fica A ao quadrado. E o ΔX ao quadrado? Onde é que ele está? ΔX ao quadrado é isso aqui. Como é que a gente escreve esse ΔX agora? Bom, esse ΔX também é a distância entre esses dois valores, é a diferença entre esses dois valores. E toda vez que você for fazer a diferença entre dois valores, isso sempre fica uma subtração, né? Fica 3 menos A menos 2. O ideal seria você já escrever de cara quanto vale isso aqui, dar uma simplificada, mas eu vou escrever aqui do lado no começo para dar uma ajudada. Então, 3 menos A menos 2 é a mesma coisa que 3 menos A mais 2, que dá 5 menos A, né? Então, melhor você vir aqui embaixo e escrever aqui dentro do parênteses 5 menos A. Fica mais bonitinho do que escrever 3 menos A menos 2. Faz sentido? E daí, se você resolver essa conta, o resultado que sai aqui dessa conta é a distância de A e B ao quadrado. Lógico que não tem como descobrir quanto vale essa distância ainda. Porque a gente não sabe Azinho, né? Sem Azinho não vai descobrir. Não tem como descobrir. Então, o que a gente faz agora? Ferrou, não tem o que fazer. Vamos olhar de novo no enunciado e ver se tem mais alguma dica, se tem mais alguma informação que pode me ajudar. Bom, ele falou que essa distância é igual à distância do B até o C. Então, se eu fizer a conta, o Pitágoras, que descobre a distância do B até o C, essa conta aqui, esse resultado dessa conta, tem que ser igualzinho o resultado dessa primeira conta aqui. Bom, como é que fica a distância de B para C? Vou tentar fazer mais rapidinho porque é assim que vocês têm que fazer na hora, tá? A distância de x de B para C é 7 menos 3, que dá 4 também. Deu 4 também? Né? Coincidência. Então, a distância de x é 4. E a distância de y, o ΔY de B para C. Bom, aí é 4 mais A menos 6. 4 mais A menos 6. Vou escrever aqui do lado. A distância dos y do B para o C é igual a 4 mais A menos 6. E isso aqui dá A menos 2. Então, você vem aqui embaixo e coloca A menos 2 ao quadrado. Já sei que você está estressado, né? Já sei que você está pensando. Ai, Matias, e se eu não escrevesse A mais 4 menos 6? Se eu escrevesse 6 menos A mais 4? Se eu trocasse a ordem? Gente, se vocês trocassem a ordem dessa subtração aqui, você simplesmente ia trocar o sinal dessa distância. Ia ficar com menos na frente. Só que aí, quando você coloca aqui ao quadrado, não faz diferença. Quando você coloca aqui ao quadrado, não faz diferença. Por enquanto, a gente não sabe se essa conta aqui, esse A menos 2, está dando positivo ou negativo. A gente não sabe isso ainda. Mas isso não vai quebrar o Pitágoras, entendeu? Isso não vai transformar a nossa lógica numa lógica inválida. Bom, então, para acabar, adivinha o que a gente tem que fazer? Óbvio, né? A gente tem que falar que essa distância aqui é igual a essa distância aqui, que a distância entre esses dois valores é exatamente a mesma coisa. O que significa, óbvio, que essa conta aqui tem que ser igual a essa conta aqui. Então, a continha ficaria como? Ficaria... vou tentar usar os mesmos esquemas de cores que eu estava usando. 4 ao quadrado mais 5 menos A ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais A menos 2 ao quadrado. Subtrai por A ao quadrado dos dois lados, faz o produto notável aqui, ou a distributiva, como você quiser, vai ficar 25 menos 10A mais A ao quadrado é igual a ao quadrado menos 4A mais 4. Oh yeah! Subtrai por A ao quadrado dos dois lados, soma 10A dos dois lados, aqui vai ficar 6A, e do outro lado vai ficar 21. Nesse outro lado vai ficar 21. Eu fiz alguma besteira aqui? Será? Acho que não, né? Eu achava que ia dar um outro valor aqui, mas tá bom. Então, o A deu 21 sobre 6,
que é igual a 7 sobre 2, que é igual a 3,5. Tcharam! Tá vendo? Deu para resolver o problema de buenas, simplesmente usando a nossa ideia de distância entre pontos. Tranquilíssimo, não é mesmo? De boa, primeiro exercício, fácil, fácil. Vamos fazer mais um, para aproveitar e falar de ponto médio ali, que é bem tranquilo também. Vê se você consegue resolver esse. Mas tenta resolver antes de eu resolver, hein? Pausa, assiste o vídeo aí, não só assiste a resolução. Manda ver. Vamos lá para o exercício número 2. O ponto P é o ponto médio entre A e B. Aí ele tem as coordenadas aqui. Sabendo que a distância entre A e P é igual à distância entre P e C, cujo valor da abscissa vale 8, descubra o valor da sua ordenada. Entendi nada. Bom, calma aí. Primeiro, ele falou que o ponto P é o ponto médio entre A e B. O que significa isso? Significa que se o A está em algum lugar aqui, ó, pro hint, não precisa nem desenhar o plano cartesiano às vezes, você pode só soltar o pontinho assim no meio do nada, já dá para entender o que acontece. E se o ponto B está aqui, valor 7,4, o ponto P está em algum lugar bem aqui no meio dos dois, tá ligado? Vamos fazer o ponto P de vermelho. P de vermelho. Então o ponto P está em algum lugar bem aqui no meio, mas não tá em qualquer lugar aqui não, ele está bem no meio, tá bem no ponto médio. Aí ele está falando aqui, ó, sabendo que a distância entre A e P, então essa distância aqui, é igual à distância entre P e C, cujo valor da abscissa vale 8, descubra o valor da sua ordenada. Então tem um outro ponto, o ponto C, vamos fazer de verde, que tem uma abscissa que vale 8. A abscissa, pessoal, é o valor do eixo X. É só desenhar o A e escrever a retinha que fica óbvio. A ordenada é o valor do eixo Y que vai para cima. Então ele está falando que o C está em algum lugar aqui cujo X vale 8. Então já que aqui o X valia 7, o C está mais ou menos aqui, né? Onde o X vale 8. Mas a gente não sabe o valor do Y do C. É um valor desconhecido. A gente só sabe que está em algum lugar desta reta vertical aqui, que é a reta onde o X vale 8. Então ele está falando, sabendo que essa distância em vermelho desse lado aqui é igualzinha a essa distância aqui, que no meu desenho tá um absurdo de errado, mas tudo bem. Então, sabendo que essas duas distâncias são iguais, quanto é o valor desse Y aqui? Então, tentem vocês fazerem por conta própria um pouquinho. Deixa eu dar um pro hint só antes de começar. O ponto P, pessoal, dá para achar. Você consegue começar a achar num ponto P. E não tem que fazer conta. Não precisa. Só tenta dar uma raciocinada. Onde você acha que está o ponto P? Então, tenta aí um segundinho. Daqui a pouco dá play no vídeo. Ok, vamos fazer então. O ponto P, gente, está nas coordenadas. Ele está na posição 4 e 3. Olha só, 4 e 3. O valor 4 e 3 é o único ponto, é o único valor que está exatamente no meio do caminho entre aquele A e aquele B. E é muito, muito fácil entender por quê, né? Muito, muito fácil. Pensa nisso aqui como se fosse uma escadinha, indo de A para B, ó. Só pensa no valor de Y por enquanto. Pensa no valor de Y, uma escadinha. Como se tivesse 2 degraus. Degraus? Sei lá. E ele vai subindo assim, igualzinho, né? O ponto P tá bem no meio. Então tem um degrau antes e tem um degrau depois. Quanto que ele sobe, pessoal, do A até o B em termos de Y? Qual é essa alturona aqui? É 2, né? Porque o Y do B vale 4 e o Y do A vale 2. Essa diferença é 2. Então é óbvio que o P tem que estar no 3. Porque o 3 é exatamente o meio do caminho entre o 2 e o 4. É exatamente 1 metrozinho para cima do 2 e 1 metrozinho para baixo do 4. Não é facinho? É só você pensar na média. É assim que você acha um ponto médio. Você faz uma média. O 3 é exatamente a média aritmética do 2 e do 4. E o 4 é exatamente a média aritmética do 1 e do 7. Para quem não sabe, você pode descobrir a média só pensando um pouquinho, não tem que fazer conta nenhuma. Mas também, para achar a média entre dois pontos, é só você pegar o 1, somar com 7 e dividir por 2. Somar e dividir por 2. Isso aí dá exatamente a média, dá bonitinho o valor do ponto P. Então agora o problema virou outro. O problema virou assim, sabendo que a distância entre o A
e o P, que dá para descobrir, porque a gente achou o P, é igual à distância entre o P e o C, quanto é o valor desse Yzinho verde. Easy peasy, né? Vamos começar descobrindo essa distância entre o ponto A e o ponto P. Então, a distância entre o ponto A e o ponto P ao quadrado é igual a... Tem que ser rápido, tá, pessoal? Tem que ser rápido. Então, vamos fazer rapidinho. É igual a 3 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Por quê? Porque de 1 para 4 a diferença é 3 e de 2 para 3 a diferença é 1. Então, essa distância de A para P é igual a raiz quadrada de 10. E isso aqui também tem que ser igual à distância de P para C. E como que a gente descobriria a distância de P para C? Falaria que essa distância ao quadrado é igual à diferença dos x's, o delta x's, que nesse caso seria do 4 para o 8, então 4 ao quadrado, mais y verde ao quadrado. Y verde, vamos fazer de verde. Y verde ao quadrado. Aliás, y não, né? Delta y. Y menos 3. Eu tô com preguiça aqui de regravar de novo essa parte, mas considera que esse y, na verdade, é delta y. Vai dar na mesma no final, o argumento é o mesmo. Continuando. Iguala uma coisa com a outra e você vai ver que a conta ficaria. Raiz de 10 é igual a raiz de 4 ao quadrado mais y ao quadrado. Dava o quadrado dos dois lados, que corta a raiz. Ou podia só ter substituído o d ao quadrado, não precisava ter feito essa raiz, né? Podia ter só deixado ao quadrado, dava na mesma também. Que faz ficar 10 é igual a 4 ao quadrado, que dá 16, mais y verde ao quadrado. Eita, laia! Pessoal, eu fiz um exercício impossível, porque olha o que aconteceu. Deu y ao quadrado é igual a menos 6. E não existe nenhum número que ao quadrado dá menos 6 hoje, né? Amanhã vai ter. Amanhã você vai poder falar que esse y é igual a raiz de 6i, né? Mas isso amanhã, hoje não, amanhã. Na verdade, o que aconteceu hoje foi que eu fiz um ponto C tão longe, tão longe, tão longe do ponto P, que não tem nenhum valor de y que eu consiga fazer dar tão perto do P quanto essa distânciazinha roxa aqui. Faz sentido, né? No meu próprio desenho dá pra ver que eu pus um C super distante e por isso não deu para ficar exatamente a mesma distância. Então esse exercício não tem solução. A solução é um conjunto vazio. Não tem y que atende porque isso aqui é absolutamente proibido na geometria analítica. Tranquilo, tranquilo? Beleza, beleza. Então agora vai lá fazer os exercícios da orientação. A primeira parte da lista você já consegue fazer. Distância de ponto a ponto e ponto médio. Pode fazer todos os exercícios, é muito importante para conseguir treinar. Quando você terminar, vai tomar uma coca, descansa bem e depois abre o próximo vídeo que a gente vai falar de área de triângulo no plano cartesiano. Falou!